Oi pessoal, bem-vindos ao Psique.aula. Este será o nosso último episódio da nossa série de psicofarmacologia distal. E por que esse tema em específico ficou para o final? Ao falarmos sobre as substâncias psicotrópicas, exigiremos muitos conceitos que falamos nos episódios passados. E já faço um disclaimer aqui. Esse vídeo é só um resumo sobre o assunto. Há livros extensos contando todas as informações sobre essas substâncias. Além disso, o tratamento da dependência não é só o tratamento farmacológico. Outras coisas até são mais importantes, como a psicoeducação, psicoterapia, mudança de estilo de vida, entrevista motivacional, dentre outros. Não se esqueçam de seguir nosso canal, deixar um like nesse vídeo e, se possível, ativar o sininho para novos vídeos que virão. Hoje falaremos das 8 diferentes classes de psicotrópicos que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Começando aí com a nicotina, a substância com o maior poder aditivo de todas. Só para ilustrar o quão importante é o tema, estima-se que quase 50% dos cigarros fumados são consumidos por pessoas com algum tipo de transtorno mental, sendo que o tabagismo é a principal comorbidade que a gente vê na psiquiatria. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 20% da população fuma e 30% da população que vai no hospital para fazer um check-up, para tratar de alguma doença, fuma. Já na psiquiatria, 40 a 50% das pessoas que frequentam o ambulatório de psiquiatria fazem uso do cigarro. E esse número chega a 60 a 85% em pessoas com diagnóstico de TDAH, de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Entretanto, só 10% dos pacientes psiquiátricos recebem algum tipo de tratamento para o tabagismo. O mecanismo de ação da nicotina envolve a ação com os receptores colinérgicos nicotínicos, assunto discutido no episódio 35. Como vocês podem ver aqui na imagem, a nicotina age no receptor alfa-4-beta-2, que é um receptor nicotínico nos neurônios dopaminérgicos. Aqui em azul, os quais vão liberar dopamina no núcleo accumbens localizado ali em cima. Age também nos receptores pós-sinápticos alfa-4-beta-2 dos interneurônios GABAérgicos ali à direita. Também na área tegmental, inibindo a inibição da via dopaminérgica, aumentando a dopamina no núcleo accumbens. E do lado esquerdo, o alfa-7, que também é um receptor nicotínico, só que pré-sináptico dos neurônios glutamatérgicos, vai estimular a liberação de dopamina dos neurônios dopaminérgicos indiretamente, através da excitação do glutamato. Esse receptor também tem uma certa ação de cognição na região do córtex pré-frontal. E a nicotina, ela vai causando aquelas descargas fásicas, de alta intensidade e de rápida duração, causando reforço positivo devido ao prazer e a recompensa que isso traduz. Entretanto, tais receptores nicotínicos têm um limite, fazendo efeito até certo ponto e depois sendo dessensibilizados. Claro que de forma momentânea, mas eles ficam inutilizados. Como vocês veem aqui nessa imagem da direita, ele fica fechadinho. E quanto tempo demora para esse processo acontecer? Olha que interessante. As pesquisas com tomografia, que é o tal do PET scan, acredita que esse tempo seja exatamente o tempo de fumar um cigarro inteiro. Aparentemente, o tamanho do cigarro não é por acaso. Se ele fosse menor, ele não causaria a dessensibilização total dos receptores, isso é, eficácia máxima. E se o cigarro fosse maior do que o atual, a partir de certo ponto ele não faria efeito, o que seria um desperdício. Bom, e como o uso ele é prolongado, os receptores nicotínicos eles se adaptam e fazem uma suprarregulação, aumentando em número para suprir essa falta momentânea de dopamina. Porém, se o indivíduo ele fuma outro cigarro, a dessensibilização agora seria não só de um receptor, mas de vários, causando aí uma abstinência e uma fissura pelo uso da substância, devido à grande falta de dopamina. E a segunda pergunta que a gente faz, e também muito pertinente, é quanto tempo demora para ele dessensibilizar? É quanto tempo demora para ele voltar no estado basal? E basicamente é o tempo que demora de fumar entre um cigarro e outro. Considerando que o maço tem 20 cigarros e que ficamos acordados em média 16 horas por dia, um cigarro é consumido a cada 48 minutos. E aparentemente esse é o tempo exato do receptor ele voltar no estado inicial. Então talvez até o número de cigarros dentro do maço não é à toa. O tratamento farmacológico da nicotina não é fácil. Acredita-se que somente 2 a 3% das pessoas conseguem parar de fumar em um ano.
Um dos primeiros medicamentos a aparecer foi justamente a nicotina, porém através de uma via de administração diferente, através da goma de mascar e a pastilha, isso é via oral, e também através de adesivos ou transdérmicos. Apesar de contraintuitivo, é uma boa estratégia, pois dessa forma a nicotina ela é absorvida lentamente, sem causar descargas fásicas de dopamina no núcleo accumbens. Assim não há reforço positivo, há menos dessensibilização, menos chance de dependência e menos chance de fissura. Outro tratamento, cuja característica é o preço alto, é a vareniclina. Ela é um agonista parcial do receptor alfa-4 beta-2. Como já explicamos no episódio 9, o agonista parcial ele fica entre o agonista e o antagonista, estabilizando esse receptor. E qual que é a eficácia dessa medicação? É aproximadamente 4 vezes mais. Isso é, estamos falando de só 10% de sucesso em um ano. Outro tratamento, agora mais conhecido, é a bupropiona, um inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina. A intenção aqui é aumentar a concentração de dopamina na fenda sináptica lá do núcleo accumbens, diminuindo a sensação de fissura entre os cigarros. Isso é, a gente dá um pouquinho mais de dopamina mesmo sem a nicotina. Basicamente a pessoa relata que não dá vontade tanto de fumar. A eficácia estimada é de cerca de 5%, semelhante à nicotina em forma de goma de mascar e também de adesivos. Bom, segunda classe que a gente tem aqui é o álcool. É sabido sua utilização como automedicação pelos pacientes, assim como o tabagismo, apesar dos seus efeitos maléficos. Seu mecanismo envolve a estimulação da via GABAérgica e redução da via glutamatérgica. Especificamente, ele se conecta à subunidade delta dos receptores GABA do tipo A, como modulação de neuroesteroides, assim como falamos no episódio 30 e que a gente pode ver aqui nessa imagem à direita. Eles bloqueiam receptores pré-sinápticos GABA-B, aumentando a liberação de GABA na fenda. Já nos receptores glutamatérgicos, eles se ligam aos receptores metabotrópicos mGlut-R, que são pré-sinápticos e também canais de cálcio, inibindo a liberação de glutamato. Um outro efeito ligado à dependência é também sua ação sobre os opioides, que são as vias da encefalina, localizado principalmente no núcleo arqueado e se comunicando aí com a área tegmental ventral, como a gente pode ver aqui em azul. Sua principal função seria o aumento de dopamina no núcleo accumbens, principalmente através do aumento da via glutamatérgica e inibição da via GABAérgica, pelo receptor Mi em azul. Do tratamento farmacológico, a gente também tem algumas opções. A naltrexona, que ficou mais famosa, bloqueia os receptores opioides do tipo Mi. A proposta é diminuir a liberação de dopamina, evitando o reforço e a dependência. Mas por outro lado, ele pode aumentar a chance de abstinência e também de fissura. Só que isso é uma faca de dois gumes. Pois, por que o indivíduo que sente prazer em beber utilizaria uma medicação que diminuiria a recompensa nas bebidas e traria mais abstinência? Por isso, acima de qualquer coisa, a psicoeducação, a adesão e o suporte familiar são imprescindíveis para o sucesso do tratamento. O segundo aqui é o acamprosato, um medicamento que não é comercializado no Brasil. Ele é um derivado da taurina, sim, os mesmos dos energéticos, cujo mecanismo de ação é aumentar a atividade GABAérgica através do receptor GABA do tipo A e diminuir a ação glutamatérgica através dos receptores pré e pós-sinápticos mGlut-R e também o NMDA, aqui mostrado em vermelho. Basicamente funcionando aí como um álcool artificial. Sua função é quase da nicotina, de adesivo ou goma, no tabagismo. Você substitui a droga por uma substância semelhante, porém mais branda, fazendo com que haja uma menor abstinência durante o tratamento. Além disso, o acamprosato ele pode ser até um pouco mais eficiente, porque ele bloqueia somente alguns receptores glutamatérgicos, no caso mGlut2 e 5. Outra medicação muito importante é o disulfiram. Recentemente, a única detentora da patente no Brasil suspendeu sua fabricação. Ele é um inibidor irreversível da enzima aldeído desidrogenase. Isso é, quando o paciente ingere o álcool junto com a medicação, há acúmulo de acetaldeído no organismo, provocando sintomas muito desagradáveis para o paciente, tais como rubor, calor, náusea e tontura, provocando um reforço negativo muito importante no paciente. Porém, caso sejam utilizadas com altas quantidades de álcool ou com uma frequência excessiva, há sérios riscos de morte para o paciente. Por isso, tal medicamento tem que ser utilizado com extrema cautela e jamais dado de forma escondida.
Um assunto muito atual que a gente tem hoje em dia é o uso abusivo que vem sendo feito nos Estados Unidos de opioides. Eles atuam como neurotransmissor na forma das encefalinas, dinorfinas, endorfinas nos neurônios opioides, que se originam do núcleo arqueado e se comunica até a área tegmental ventral. Há diversos receptores. 3 a gente já discutiu no episódio 31, que é o Mi, Delta e Kappa, como vocês podem ver aqui na sequência dessa imagem. Os medicamentos opioides como o tramadol, morfina, codeína, oxicodona, que é o Vicodin da seriado House, são agonistas desses receptores, principalmente o receptor Mi. Em doses para alívio de dor, que é a da função nociceptiva, eles podem gerar uma certa euforia, que é o principal reforço positivo dessas substâncias. Depois desse efeito, ele pode causar uma tranquilidade profunda, seguido de sono, flutuação do humor, apatia, lentificação e em doses altas pode causar insuficiência respiratória aguda e também coma. Com uso prolongado pode causar uma tolerância muito importante, levando a um uso cada vez maior e frequente, sendo que é uma das drogas que mais causa abstinência nos primeiros meses, só perdendo para o álcool no longo prazo, caracterizado pela fissura, taquicardia, tontura, tremor, suor frio e piloereção, que é o calafrio. O tratamento ele envolve, como já dissemos, utilização de medicamentos com meia-vida melhor, no caso aí a metadona. Outra opção é a buprenorfina, um agonista parcial do receptor Mi. Existe também a naltrexona, que é um antagonista opioide, que a gente já explicou na seção do álcool. Os hipnóticos sedativos são um grupo também muito importante das substâncias psicotrópicas. Nele, a gente inclui os barbitúricos, no caso o fenobarbital, que é o mais famoso, e alguns autores costumam incluir aqui os benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, e também os remédios Z, como o zolpidem, exopiclona e zaleplon. E por que todos esses juntos? É por causa do mecanismo de ação semelhante. Eles são moduladores alostéricos positivos dos receptores GABA do tipo A. Só que os benzodiazepínicos, eles têm receptores específicos para eles, que são sensíveis aos benzos, como a subunidade alfa 1, 2, 3 e 5. Os barbitúricos, eles têm pouca margem de segurança, causando maior dependência, abstinência e fissura. Por isso, com o passar dos anos, eles foram substituídos pelos benzodiazepínicos. No caso dos benzodiazepínicos, para a gente tentar reduzir, há diversas estratégias, principalmente substituindo por medicações de meia-vida mais longa, como no caso de clonazepam e diazepam, e uma suspensão super gradual. Em caso de emergência por intoxicação, existe o flamazenil, assunto aí muito melhor explorado no episódio 30. Infelizmente, nos próximos grupos que a gente vai falar agora, não existe tratamento farmacológico com evidência científica clara. Bom, começando aí com os estimulantes, cujos principais exemplos são a cocaína, crack e as anfetaminas. Apesar de serem consideradas substâncias diferentes, eles produzem efeitos muito semelhantes. No curto prazo, e a razão por buscarem esse tipo de substância pode causar euforia, sensação de bem-estar e concentração, que é a tal da acuidade mental. Em doses altas pode provocar tremor, labilidade emocional, agitação, agressividade, irritabilidade e pânico. E no longo prazo, com uma maior frequência, pode produzir alguns sintomas psicóticos, como delírio e alucinação, e também sintomas autonômicos, como hipertensão, taquicardia, hipertermia e insuficiência respiratória. Em superdosagem, aí sim pode causar insuficiência cardíaca aguda, AVCs, convulsões, que é a tal da overdose. Quanto ao mecanismo de ação, são todos inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina. Só que a cocaína tem uma especificidade também com o transportador SERT e uma função anestésica. Tanto é que foi utilizado por Freud durante seu tratamento de câncer de boca. Infelizmente não há tratamento farmacológico para esse tipo de dependência. Há algumas pesquisas com naltrexona, outras com buprenorfina, mas principalmente em pacientes que abusam de várias substâncias ao mesmo tempo. Outro grupo aí é da cannabis. Ela apresenta duas substâncias importantes, os canabinoides e também o THC, tetrahidrocannabinol. Ambos agem nos receptores CB1, que é um receptor ligado à proteína G, e o CB2, que está mais associado com o sistema imune. Os efeitos agudos incluem relaxamento, sensação de bem-estar, desorientação, alteração de memória de curto prazo e insights especiais. Já em altas doses podem produzir pânico, alucinação e delírios.
Em pesquisas recentes, foi demonstrado que, em pessoas com histórico familiar ou com alguma fragilidade quanto ao diagnóstico de esquizofrenia, o uso de cannabis ela pode desencadear, antecipar ou agravar os sintomas psicóticos, mais do que qualquer outra substância. Um tema muito debatido que a gente tem na comunidade científica é da síndrome motivacional, onde o paciente ele perde a ambição social e pessoal, com sentimentos de apatia, conformismo e indiferença. Ainda há pesquisas sendo realizadas quanto a isso, por isso vamos aguardar esse tema. Infelizmente, não há tratamento farmacológico para essas substâncias. No grupo dos alucinógenos, a gente tem duas classes diferentes. Aqueles que são semelhantes à serotonina, que é o ácido lisérgico ou LSD, a psilocibina, presente em cogumelos, e a dimetiltriptamina ou DMT, principalmente na ayahuasca. E aqueles que são semelhantes à noradrenalina e dopamina, no caso a mescalina e o MDMA, que é o êxtase. Por serem uma classe totalmente heterogênea, as interações com neurotransmissores também são diferentes. Eu até fiz um vídeo específico sobre um artigo muito recente que apareceu. Então vou deixar aqui no final como recomendação de vídeo. Um dos principais mecanismos de ação de todos eles é o agonismo do receptor 5-HT2A, mas também eles podem se conectar ao 5-HT1A e inibirem o transportador SERT. Entre os efeitos tóxicos que a gente tem são as ilusões visuais, a macropsia, que é a sensação de que os objetos estão maiores, a micropsia, que é o contrário, a labilidade emocional, a alteração subjetiva do tempo, sinestesias, que é a confusão entre as diversas sensações corporais, de olfato, visual, auditivo, a hiperestesia, que é o aumento da percepção dos sentidos, despersonalização e desrealização. Em alguns indivíduos pode acontecer algo que a gente chama de viagem ruim ou bad trip, devido a crise de pânico, náusea, aumento da sensação de tempo e o medo de enlouquecer. Em outros indivíduos pode acontecer algo que a gente chama de flashbacks, que são sintomas de intoxicação com duração de minutos a horas, mas sem o uso da substância, podendo acontecer mesmo após semanas e meses do uso. Infelizmente, a gente também não tem tratamento farmacológico para essas dependências. E por fim, duas substâncias, a fenciclidina, que é o PCP, e a ketamina. Ambas são antagonistas dos receptores NMDA, inicialmente sendo utilizados aí como anestésicos. Porém, a PCP ela foi logo abandonada pelos seus efeitos psicomiméticos importantes, com crises alucinatórias, amnésias, catatonia e até convulsões. A ketamina ou cetamina, ele é um análogo do PCP. Ainda é utilizado como anestésico, pois provoca muito menos experiências psicomiméticas, mas tem crises dissociativas. Ainda é utilizada como droga de abuso, também chamado de Special K, e recentemente foi utilizada como uma opção do tratamento adjuntivo da depressão, podendo ser utilizada via nasal ou também subcutânea. Porém, ainda faltam estudos que comprovem sua real eficácia e também seu custo-benefício. E é isso, pessoal. Obrigados a todos que puderam partilhar esse caminho do conhecimento conosco. Foi uma honra estar com vocês nesses 37 episódios. Se você gostou, deixa um comentário para nós. Em breve a gente vai lançar um projeto novo e exclusivo para vocês. Então fiquem ligados no Psique Pontual. E como sempre, bons estudos, pessoal!